No Evangelho de João, capítulo de número 19, de 38 a 42. João, capítulo 19, de 38 a 42. Esse é o texto que trata sobre o sepultamento do Senhor Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aloés aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, temos visto que o pano de fundo de absolutamente todo esse processo de captura, julgamento, condenação, morte do Senhor Jesus Cristo é a glória de Deus. Então, Deus está sendo glorificado em tudo isso que está acontecendo. E prova disso é que tudo foi predito, sobretudo em Isaías capítulo 53, quando trata da Via Crucis. Então, no domingo passado, nós fizemos os links do sermão da manhã e da noite com os textos veterotestamentários que comprovavam que até as palavras que Jesus mencionava na cruz, elas já haviam sido preditas. Foi o caso, por exemplo, do salmista, que anotou dessa forma. Então, Jesus ele não foi assassinado, ele não foi apanhado de surpresa, mas tudo aquilo estava dentro dos planos de Deus, porque se assim não fosse, não haveria remissão de pecados, não haveria perdão. A igreja do Senhor Jesus Cristo seria condenada, os eleitos de Deus não teriam seus pecados perdoados. Então, dentro do cronograma do Senhor, era necessário que tudo acontecesse, não apenas o acontecimento por si, mas também nos momentos em que Deus decretou aqueles acontecimentos. Então Deus não decretou apenas as ocorrências, mas também o preciso momento que cada coisa iria acontecer. E aí eu lembro aos irmãos, conforme disse no último domingo, que no início do ministério de Jesus, quando ele curava alguém, ele dizia àquele agraciado: não diga a ninguém que eu te curei. E por que ele fazia isso? Porque o seu propósito era evitar que os homens apressassem aquilo que estava por vir. Ou seja, que os homens logo o aclamassem rei, e esse processo então de julgamento, de condenação, de crucificação, então ele se antecipasse.
Observem que Deus trabalha de modo organizado. Eu sempre digo, Deus é organizado. Ele tem um cronograma estabelecido por Ele, e esse cronograma será cumprido à risca. Ele fez o cronograma e Ele faz o cronograma ser cumprido absolutamente à risca. As coisas nem vêm antes, nem depois do milésimo de segundo que Deus estabeleceu para que acontecesse. E aí eu volto a repetir o que já disse. Prova disso é que os textos veterotestamentários apontam para o Novo Testamento, mencionando tudo aquilo que ia acontecer. E o clássico que fala sobre a Via Crucis é Isaías capítulo 53. Então, irmãos, nesse texto, o Senhor Jesus já havia sido morto e não houve velório. Era costume dos judeus realizar velório. Os judeus tinham a prática de realizar velório. Então, havia a morte, o velório e o sepultamento. Observem que com Jesus não seguiu esse trâmite. Houve a morte na cruz e de pronto o sepultamento. Não houve nenhum tipo de velório. Isso não é sem razão, irmãos. Muitas vezes as famílias iam até as autoridades romanas pedir o corpo daquele que foi condenado à pena capital. E os romanos não se incomodavam de dar o corpo. Então eles davam o corpo aos familiares para que, caso desejassem, promovessem o velório, mas que dessem provisão àquele corpo. A questão é que a morte do Senhor Jesus foi a morte de um criminoso. Certamente, irmãos, que os velórios mais cheios são aqueles dos homens honrados. Dificilmente você vai ver um velório cheio de um criminoso, embora Jesus não fosse. Mas a pena de cruz era a pena para os piores homens na face da terra. É assim que o Império Romano entendia. E observem que a pena de cruz é uma pena que eles trouxeram como execução exclusiva dos romanos. Então, embora os judeus também pudessem executar pena de morte através de apedrejamento, não foi permitido a eles crucificar nenhum infrator. Isso explica porque levam a Pilatos Jesus a fim de ser julgado. E ainda assim Pilatos, por 4 vezes, afirmando que não encontrava no Senhor crime algum, o condenou. Mas observem que quem executou a pena não foram os judeus, foram os romanos. Era a pena mais cruel, era a pena que servia de espetáculo para aqueles que apreciavam e, obviamente, não eram familiares do apenado. Era a pena, irmãos, que as pessoas que avistavam, elas tinham um desejo de vingança saciado. Então, os homens que morriam na cruz, muitas vezes, de fato, eles não tinham velório. Porque quando esses corpos, eles não se decompunham ali na cruz, com as aves dos céus descendo e comendo as suas carnes, esses corpos eram retirados pelos familiares e eram lançados em poços, em lugares onde ficavam corpos de condenados, e muitas vezes esses lugares eram chamados ou tidos pelas pessoas de malditos. O lugar da crucificação, por exemplo, ele não era dentro da cidade. Você observou isso? A crucificação não era lá dentro de Jerusalém.
ela ficava fora. É verdade que a porta, bem próximo. Essa foi a razão, por exemplo, que os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos 3 crucificados, entre eles Jesus, para que se constatasse logo o óbito e definitivamente aqueles corpos fossem retirados. Por quê? Porque no dia seguinte seria a Páscoa. E eu disse isso no último domingo. Os judeus não queriam que os povos que vinham de todas as partes para Jerusalém avistassem aquela cena terrível de homens mortos e que passariam dentro em breve a um estado de decomposição. O pedido dos judeus é esse. Na verdade, irmãos, parece irônico, me permitam a expressão, parece irônico. Os judeus aguardaram por toda a vida a vinda do Messias. Ele veio, anunciou as boas novas, sendo ele a mensagem encarnada. Os judeus o levou a juízo, foram condenados pelos romanos, embora Pilatos reconheceu que não havia nele nenhum crime para lhe imputar aquela pena, e agora os mesmos judeus têm pressa para que o corpo de Jesus seja retirado da cruz, porque agora eles estão sentindo vergonha daquilo que estão avistando. É impressionante a cegueira espiritual do homem, irmãos. Eu quero aproveitar para trazer uma aplicação aqui. Vejam só, às vezes as pessoas, elas ouvem a mensagem, intelectualmente, elas compreendem a mensagem, mas espiritualmente, essa mensagem não desce aos seus corações. Prova disso é o que ocorreu com os judeus. Eles compreendiam que o Antigo Testamento apontava para o Messias finalmente veio, pregou, transitou entre eles, foi levado a juízo por mãos deles, crucificado, e Jesus morreu exatamente às 15 horas, 3 horas da tarde. Esse era o mesmo horário que os cordeiros de Páscoa deveriam ser mortos. Ou seja, o horário que o cordeiro, refiro-me ao animal, era morto para a preparação da Páscoa, foi justamente o horário que o Cordeiro de Deus foi morto, às 15 horas. Todo aquele processo de Via Crucis começou às 9 da manhã. Então foi por volta das 9 que Jesus tomou a haste da cruz, a haste horizontal, e passou então a percorrer aquele caminho até o momento da cruz. E o momento do seu último suspiro foi justamente às 15 horas. Justamente às 15 horas. Então nós temos 6 horas aí, Jesus sangrando até finalmente dar o último brado, que foi: está consumado. Olha, irmãos, o contraste. As pessoas aguardavam com expectativa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, elas iam desfrutar da Páscoa, o que apontava mais uma vez para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles rejeitaram a Deus.
eles rejeitaram o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia anunciado. O que eu quero dizer com isso? É possível que você ouça a mensagem, intelectualmente você compreenda, mas que essa mensagem não desça ao seu coração. Ou seja, que ela não transforme sua mente e seu coração e refrigere a sua alma. É possível que você dominicalmente venha à igreja, você admire tudo o que acontece aqui, você até compreenda, mas que você não seja salvo pelo poder dessa mensagem. Porque não é a compreensão intelectual de alguém que consegue ler a Bíblia e consegue compreender o que lá está escrito, porém sem fé, que o salvará. Porque ninguém será salvo sem fé. A Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu queria aproveitar esse primeiro momento, irmãos, para fazer esse contraste. Se isso não tem ocorrido com você, se você não tem vindo à igreja, intelectualmente você compreende o que está sendo anunciado, cantado, orado, mas lhe falta fé. Ou seja, você compreende que a Bíblia afirma ser Jesus o Salvador, mas no seu coração Ele não é o seu Redentor. Veja só, isso aconteceu com os judeus. Os judeus compreendiam o que dizia o Antigo Testamento, mas para eles, aquele cordeiro pascal dependurado em uma cruz não era o seu Redentor. Você pode andar na igreja a vida toda. Se Jesus Cristo não lhe converter pela ação do Espírito Santo e do poder da palavra, você está tão perdido quanto as pessoas que estão lá fora. Eu queria chamar a atenção com relação a isso, irmãos. Porque nós estamos vivendo dias em que a nossa sociedade ela fica mais sensível em razão da Páscoa. Embora eu tenha dito que para um crente todo dia é dia santo. Para nós não tem esse negócio de sexta-feira da paixão. Irmãos, para nós todos os dias são santos. A Escritura diz: sede santos, porque Deus é santo. Para nós o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ver, o nosso agir, reagir, o nosso amanhecer, o nosso dormir, as nossas refeições, para nós é tudo fruto da graça de Deus. Então para nós não existe a sexta-feira como sendo um dia mais santo que outro. Para nós todos os dias são dias que Deus nos favorece com graça, para que desfrutemos em adoração, submissão e para a glorificação dEle. Então, só um crente de verdade pode compreender dessa forma. A nossa compreensão da Escritura, ela não deve ser só intelectual, irmãos. Porque, a bem da verdade, primeiro nós cremos, para depois entendermos. Eu vou repetir para que você não ache que eu estou me confundindo. Primeiro nós cremos, para depois entendermos. O autor aos Hebreus diz que pela fé nós cremos que o universo foi formado. Pela fé, primeiro nós cremos
para depois nós compreendermos. Então, cuidado para que você não seja alguém que intelectualmente até compreende, mas por dentro você é um vácuo. Você não crê a ponto de ter Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Foi exatamente isso que aconteceu com os judeus. Mas, graças a Deus que entre os judeus também haviam homens crentes. E nenhum descrente tocou no corpo de Jesus após a sua morte. Os dois homens que tocaram no Senhor já eram crentes nele. De um lado, José de Arimateia, do outro, Nicodemos. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levar cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. José de Arimateia era um homem de posição social entre os judeus. Nicodemos também. Esse Nicodemos aqui é o mesmo do capítulo 3 do Evangelho de João. Aquele mesmo a quem Jesus disse: Nicodemos, em verdade vos digo, necessário vos é nascer de novo. E aí ele questionou o Senhor: mas como? Voltarei ao ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Jesus replica: o que é nascido da carne, ou seja, o que é nascido corporalmente, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire em que eu faça essa afirmação, que necessário vos é nascer de novo. Então, esse é o mesmo Nicodemos que agora aparece no final do Evangelho de João, e esse Nicodemos agora, ele aparece como alguém que crê no Senhor Jesus. Então, tanto José de Arimateia quanto Nicodemos eram homens de posição dentro do judaísmo, dentro dos judeus, ou entre os judeus. E a iniciativa deles de pedir, ou de José de Arimateia, de pedir a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo, e Pilatos liberar, não há nenhuma ilegalidade nisso. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, era comum que a família pedisse o corpo para o sepultamento. No entanto, José de Arimateia tem uma preocupação mais profunda aqui. Quando o corpo não era retirado da cruz, era comum, muitas vezes também, que os soldados retirassem esses corpos e lançassem nas valas. Então, para que o corpo de Jesus não fosse perdido entre os demais, José de Arimateia, que também foi predito em Isaías capítulo 53, daqui a pouco vamos ler esse texto, José de Arimateia se antecipa, e enquanto discípulo, crendo que Jesus de fato fosse o Cristo, ele pede o corpo, e pede o corpo para sepultar em seu próprio túmulo. Aqui há uma outra curiosidade, irmãos, vejam só. Judeus de posição socioeconômica, eles não compravam túmulos fora da cidade, eles compravam seus túmulos dentro. José de Arimateia comprou um túmulo próximo ao lugar onde Jesus foi crucificado. Certamente que tanto José quanto Nicodemos tinham em mente o que diz Isaías capítulo 53. Para que não caiba dúvida, vamos lá, Isaías 53, verso de número 9. Isaías 53, verso 9, o texto está projetado, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico
esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Só aqui nós temos o cumprimento de 3 coisas que aconteceram com Jesus. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Quem morreu ao lado de Jesus? 2 criminosos. Observe que Isaías está apontando isso aqui. Mas com o rico esteve na sua morte. Ele está se referindo a quem? A José de Arimateia e a Nicodemos. Eram homens ricos da época. O texto segue e diz: embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Pilatos por 4 vezes afirmou: eu não encontro nesse homem crime algum. Ou seja, o próprio juiz humano ali, o juiz natural, afirmou categoricamente que nenhuma injustiça foi encontrada no Senhor Jesus. Então, o que nos parece é que tanto José quanto Nicodemos, eles tinham um profundo conhecimento veterotestamentário, mas sobretudo do capítulo 53 de Isaías. Porque vejam só, irmãos, José de Arimateia, ele fugiu do ordinário. O que era o ordinário? O ordinário é: todo judeu de posição compra túmulo dentro da cidade. José de Arimateia foi o único judeu de posição socioeconômica que comprou um túmulo fora de Jerusalém. Isso nos chama a atenção. O segundo personagem é Nicodemos, que prontamente, como afirma o versículo de número 39, é aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite. Também foi levar cerca de 35 quilos de composto de mirra e aloés. Essa é uma outra iniciativa de um composto que custava muito caro, 35 quilos, não para embalsamar o corpo de Jesus, pois os judeus não tinham a prática de abrir o cadáver, retirar as vísceras. Os judeus não tinham essa prática. Essa prática era dos egípcios. Tanto é que existem as múmias. Mas os judeus tinham a prática de usar óleos de aroma no corpo do cadáver para evitar o mau cheiro. Então essa iniciativa de Nicodemos é uma preparação para o sepultamento. O túmulo é de José de Arimateia, a preparação é de Nicodemos. E o texto segue, verso de número 40, diz: tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Observe a observação de João Evangelista. O túmulo era novo e quem inaugurou foi o corpo do Senhor Jesus. Por que essa observação? Porque era comum que os cadáveres, depois de decompostos, não se soubesse mais quem era. A gente vê isso, irmãos, por exemplo, em queda de avião. Às vezes os corpos ficam dilacerados e o IML precisa fazer DNA para identificar quem são os corpos. Naquela época não existia Instituto Médico Legal. Naquela época, então, a única garantia de saber de quem era o corpo era na inauguração de um túmulo.
É justamente o que acontece. José de Arimateia compra um túmulo para si, e aquele que inaugura é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, não haveria dúvidas que o corpo era o do Senhor Jesus Cristo. Não haveria possibilidade, é claro, a gente sabe que Jesus ressuscitou, mas no caso de um outro cadáver, não haveria possibilidade de, retirando um, pondo o outro, confundir, porque não deu tempo nem de retirar. A pedra foi rolada e a morte não venceu o autor da nossa fé. A morte não pôde contê-lo por mais de 3 dias. Daí então a informação de João: era um túmulo novo e ninguém havia sido sepultado. Ou seja, aquela era a garantia da certeza que aquele corpo, de fato, era o de Jesus, o qual estava ali sepultado. Verso 42, ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Se você for hoje a Jerusalém, você vai perceber que eles identificam o túmulo do Senhor Jesus como sendo dentro da cidade. Mas a Bíblia vai relatar que isso tudo aconteceu fora da cidade. Mas isso tem uma explicação histórica. O que é que acontece? 10 anos depois, os muros de Jerusalém eles foram estendidos, ou seja, eles se ampliaram. E nessa ampliação, então, comportou aquele espaço que estava ali na circunvizinhança, incluindo também o túmulo do Senhor Jesus e o local onde ele foi crucificado. Mas, de fato, na ocasião que João escreveu, ou melhor dizendo, no acontecimento narrado aqui, Jesus, de fato, foi tanto crucificado quanto sepultado fora. Posteriormente, então, esses muros se expandiram. Irmãos, eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas aqui, além da primeira aplicação que já tiramos. A primeira delas é que não dá para esconder que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não dá. A gente vê a narrativa de João, o apontamento que ele faz sobre José de Arimateia, e embora esse homem tenha agido de modo honroso em emprestar o seu túmulo para o sepultamento do Senhor Jesus, a gente nota claramente que o seu discipulado ao Senhor Jesus temia os judeus. Verso 38, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. Ainda aqui, embora uma atitude honrosa, nós temos também um discipulado secreto. É até admissível um discipulado secreto em lugares que a igreja ela é opressa pelo Estado. Por exemplo, Coreia do Norte. Nós sabemos que a igreja perseguida, ela é aquela comunidade que, se for apanhada em culto, eles serão sacrificados. Então, muitas vezes, esses irmãos, eles se reúnem nos porões das casas para que eles possam cultuar a Deus. Mas isso aqui é uma exceção, porque eles estão correndo risco de morte. Então, em razão disso, a igreja perseguida busca mecanismos para que possa cultuar a Deus secretamente. Mas nós estamos tratando de uma exceção. Estamos tratando de uma exceção, porque a regra não é essa. A regra está lá em Mateus, capítulo de número 5. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 5. Você vai ver o que Jesus diz aqui, a partir do verso de número 13.
Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumine bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras, ou as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que é que está sendo apontado aqui pelo Senhor Jesus Cristo? Que aqueles que lhe pertencem são sal da terra e a luz do mundo. E ninguém acende uma luz para escondê-la. Muito pelo contrário, as boas obras dos discípulos deveriam ser vistas. E diante disso, os homens glorificarem o Pai que está nos céus. O que eu quero dizer, irmãos, é que não podemos adotar a ideia de sermos discípulos secretos do Senhor Jesus. Ou nunca aconteceu com você aquela expressão que alguns fazem: você é crente, é? Não sabia não. Irmãos, isso é uma demonstração de que a nossa fé tem sido encoberta diante dos homens. Eu não estou dizendo que a gente agora vai chegar na nossa sala de aula, no primeiro dia, no nosso trabalho, e diremos: bom dia a todos, saibam que eu sou crente. Não é isso que eu estou pregando aqui. O que eu estou pregando é que os nossos atos devem denunciar a nossa fé. O que eu estou dizendo é que a nossa conduta, as nossas ações, as nossas reações, elas devem mostrar às pessoas que nos ladeiam que há algo diferente em nós, ainda que por ora eles não saibam o que. Certamente que experiência boa passou você que ouviu: você é crente? Bem que eu notei que em você havia algo diferente. Você é um homem diferente, você é uma mulher diferente, você é um rapaz diferente daquilo que nós estamos habituados a ver por aí afora. A gente não precisa proclamar a nossa fé antes de fazer com que as nossas ações denunciem. O que eu quero dizer, irmãos, é que a proclamação da fé, ela anda acompanhada das boas obras. Ou seja, Jesus, no final do Sermão do Monte, quando concluiu, aliás, vamos ler capítulo 7, versículos 28 e 29. Vejam que interessante. O final do Sermão do Monte, olhem o que acontece aqui. Capítulo 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina. Olha a razão agora, verso 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em outras palavras, aquilo que Jesus anunciava, os homens viam nele. A ideia de autoridade aqui não é a ideia de uma mensagem autoritária. A ideia de autoridade é a ideia de alguém que tem gabarito naquilo que está falando. É essa a ideia. Ou seja, Jesus falava com know-how, com gabarito. Em outras palavras, o que Jesus falava
era visto. Ele era a imagem da sua mensagem. Pastor, o que é que isso tem a ver conosco? Que você deve ser a imagem da fé que proclama. Talvez, irmãos, pela falta de um bom testemunho, é que muitos de nós nos abstemos de anunciar o Evangelho. Talvez pela falta das boas obras que levam os homens a glorificar o nosso Pai que está nos céus, é que muitos de nós nos sentimos constrangidos em pregar o Evangelho. A gente precisa compreender que a mensagem que proclamamos deve estar acompanhada das obras que praticamos. Ou seja, a mensagem que proclamamos, na prática, será vista em nossas boas obras. Então eu até compreendo que a igreja perseguida se reúne de modo secreto. Eles correm risco de morte. Mas nós não podemos ser secretos, irmãos, nos lugares onde nós estamos inseridos. Que valor tem um sal que não salga? Nenhum. É lançado fora e pisado pelos homens. Que importância tem uma luz que é posto sobre ela uma vasilha para escondê-la? Nenhum. Ela perdeu o seu propósito. Por que não citar Mateus capítulo 28? A ordem do Senhor Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Já estou concluindo. Mateus 28. Verso de número 17 em diante. Mateus 28, 17 em diante. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa foi uma ordem do Senhor Jesus. Então, todo crente é um missionário onde ele está inserido. Mas lembre, a sua fé deve ser acompanhada das suas obras. Uma terceira lição, irmãos, que eu quero trazer diz respeito agora a Nicodemos. Você notou que Nicodemos compreendeu que estaria sepultando o corpo do seu Salvador? Você consegue notar que quando um homem compreende a profundidade da graça salvadora de Cristo, ele não mede esforços para servir esse Deus. Nicodemos comprou 35 quilos de mirra e aloés, o que tinha de mais precioso. Naquele momento ele não pensou: eu vou me poupar, eu não preciso gastar tudo isso. Para que fazer esse investimento? A sua compreensão, irmãos, era: eu estou servindo o Deus da minha salvação. Por que não citar Lucas capítulo 21, de 1 em diante, texto esse que nós fizemos a leitura agora pela manhã? A oferta da viúva pobre, que Jesus observava no templo, e todos levavam sua oferta, mas uma viúva pobre depositou ali algumas moedas. E no final de tudo, o Senhor Jesus chama os seus e diz assim: eu digo a vocês que
que essa viúva pobre deu mais do que todos. E aí ele dá razão. Ele dá razão. Ele diz: porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Essa viúva pobre deu tudo o que ela tinha. Você consegue perceber o comportamento de um mero religioso para um adorador? Deixa eu citar um outro adorador. A mulher que comprou um vaso de alabastro para ungir o corpo do Senhor Jesus. Em uma reunião, ela se achegou até o Senhor, quebrou o vaso de alabastro e nele havia nardo puro. Derramou aquele bálsamo sobre o Senhor Jesus e desceu até os seus pés para enxugá-los com os cabelos. Aí começou um bochicho ali. Para que esse desperdício? Por que não vendeu esse vaso e distribuiu o dinheiro entre os pobres? Aí Jesus repreendeu dizendo: eu entrei na tua casa, Simão, e você não me ofereceu água para beber. Você não me beijou a face. E essa mulher derrama nardo puro, enxuga os meus pés com os cabelos. Mas no meio Jesus conta uma parábola do credor e do devedor. E eu não lembro exatamente, irmãos, qual o percentual que Jesus disse a cada um, sobre cada um. Mas na parábola ele dizia assim: imagine que haja um credor e um devedor. Um deve X, o outro deve X mais Y mais Z, no exemplo que eu estou dando. Simão, qual deles você acha que amará mais o seu Senhor? E a resposta é: suponho que aquele que foi mais perdoado. Jesus replica: bem dissestes. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aquela mulher, ela tinha ciência que recebeu de Deus perdão pelos seus pecados mediante Cristo. Então ela não poupou esforços para adorar a Deus. Mas os que estavam àquela mesa, todos estavam preocupados com a despesa. Nicodemos não poupou esforços para adorar a Deus. Nicodemos também não poupou. A viúva pobre não poupou esforços para adorar a Deus. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Você consegue perceber que para um adorador, ele não mede esforços para adorar a Deus. Mas para um religioso, o mínimo de esforço é suficiente. Aí você vai dizer: pastor, e o que é que eu tenho a ver com isso? É agora que eu vou tocar no calcanhar de Aquiles. É agora que vamos no calcanhar. O que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem feito para que Deus seja glorificado na sua vida? Será que para você a concepção de que o mínimo é suficiente como demonstração de adoração, como demonstração de deleite, anestesiando sua alma e fazendo você ter a falsa sensação que você está adorando a Deus? Deixa eu dar um exemplo. O dia do Senhor, vou dar um exemplo claro. Você vem na igreja pela manhã e você está por certo que cumpriu o seu dever religioso. Você ofereceu o mínimo do seu tempo
e você acha que está adorando a Deus. Você não participa de uma reunião de oração online. Você não participa de um encontro de jovens. Você é casado, casada, você não participa de um jantar para casais. Você não participa de uma programação da SAF. Você não participa de nada na igreja. Você não participa de nada na vida da igreja. Mas você aparece um domingo e você pensa assim: fui adorar a Deus. Meu irmão, deixa eu ser gentil com você. Se arrependa dos seus pecados. Talvez você se julgue um adorador, mas nenhum adorador na Bíblia, ele achava que o mínimo era suficiente. Nenhum adorador na Escritura nunca mediu esforços para adorar a Deus. Lembram de Davi na eira de Araúna? Davi na eira de Araúna. Araúna chegou para Davi e disse: Davi, eu vou lhe dar todo o meu gado para que você sacrifique ao Senhor. Vocês lembram qual foi a resposta de Davi? Eu não darei a Deus aquilo que não me custou nada. Eu vou comprar todo o seu gado e vou oferecer todo ele ao Senhor. Mas a gente, irmãos, a gente quer viver uma vida de discípulo de Cristo, de alguém que não faz o mínimo esforço pelo Evangelho. Só nega o que pertence ao Senhor. Acha que Deus não está vendo isso. O dia do Senhor a gente passa por cima como um rolo compressor. As atividades da igreja a gente acha que é para todo mundo, menos para nós. A gente não se compromete com nada na igreja porque não quer ser chamado à responsabilidade. E sabe qual é o pior de tudo? Você sabe o que é o pior de tudo? É agirmos como religiosos mortos, que não conhecem o Evangelho, e acharmos que estamos adorando a Deus. Bote uma coisa na sua cabeça: toda vez que você entende que o mínimo do seu tempo, do seu recurso, da sua disposição, do seu comprometimento, o mínimo do mínimo que você oferece como adoração a Deus, você acha que Deus está recebendo essa oferta? Você acha que Deus está se agradando desse negócio? Você não consegue perceber que você só está enganando a si mesmo? Que se isso fosse uma página posta na internet, quem estaria curtindo era Satanás e os seus anjos? Você não consegue notar isso, não? Nenhum adorador na Escritura Sagrada nunca achou que o mínimo de tudo que ele tinha, não estou falando de pecúnia não, para ninguém confundir a nossa denominação com outras por aí afora. Eu estou falando de culto, de oferta, de adoração ao Senhor, que também envolve aquilo que ao Senhor pertence. Então vejam só, nenhum adorador na Bíblia, ele nunca pensou dessa forma. Todos os homens que de fato adoravam ao Senhor, eles nunca mediram esforços para que Deus fosse glorificado. Caim e Abel. O que aconteceu? Caim pegou lá alguns frutos da lavoura e levou para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, pegou o melhor do seu rebanho e ofereceu ao Senhor. Como é que o texto acaba? O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E nós somos os únicos que achamos que oferecendo o mínimo possível do nosso tempo, da nossa disposição, do nosso recurso,
da nossa família, da nossa presença, Deus está sendo adorado. Meu irmão, eu quero concluir a mensagem dizendo o seguinte, abre aspas, não ache que porque você engana a você mesmo, você está enganando a Deus. Deus não se engana com os nossos enganos. Fecha aspas. Amém. Nos coloquemos de pé e vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, tenha compaixão das nossas vidas. Somos um povo, por vezes, ingratos. Um povo que acha que as migalhas são para o rei, quando na verdade deveríamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ter o coração quebrantado, não medirmos esforços pelo Teu reino e para a Tua glória. Mas lamentavelmente, Senhor, temos nos comportado como quem dá as sobras, sobra de tudo, Senhor, mas não a primazia. Temos medido esforços para o Teu reino, mas não medimos para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, não medimos esforços para o nosso prazer, não medimos esforços para os nossos interesses, só para o Senhor e para o Teu reino que temos agido dessa forma. Deus eterno, a nós o que nos cabe é o corar de vergonha, é nos humilharmos diante da Tua face e reconhecermos o quanto estamos distantes do Senhor, o quanto o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Tenha misericórdia de nós e não nos puna, tenha compaixão das nossas vidas. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre